Bem-vindos à Casa da Escrita. Hoje vamos iniciar um novo ciclo de conferências que se deseja que seja mensal, onde normalmente o perfil destas conferências inclui um convidado que tenha alguma visibilidade no país, que tenha alguma afinidade com os temas contemporâneos que nos inquietam a todos e que nos possam, através das suas intervenções, ajudar a refletir sobre essas temáticas. Em nome da Sra. Vereadora da Cultura, Dra. Karina Gomes, que não podemos estar presente, deixo um grande cumprimento aos Santos e a todos os convidados de hoje. Gostaria de tecer um breve comentário de introdução antes de passar a palavra ao Nicolau Santos. Nicolau Santos nasceu na Holanda, é jornalista especializado em assuntos económicos, licenciou-se em Economia no Instituto Superior de Economia de Lisboa, em 1980, é diretor adjunto do Semanário Expresso, co-apresentador do Expresso da Meia-Noite, de que sou fã, transmitido na SIC Notícias e comentador de assuntos económicos na RDP Antena 1, logo de madrugada. Da sua atividade jornalística destacam-se ainda passagens pelos Não Notícias, a Agência de Notícias Portuguesas, ANOP, o Semanário Económico e o Diário Económico, de que foi cofundador e também do jornal. Publicou 2 livros, Portugal Vale a Pena e Aromas de Pitangas. Eu estou a devolver o e-mail mas é assim que foi todo. Foi feito comendador da Ordem do Infante Dom Henrique em 2006. Praticamente toda a gente diz que e distinguido com o prémio Pró-Autor da Sociedade Portuguesa de Escritores em 2014, pela divulgação da poesia portuguesa. A história da humanidade confunde-se com a história da poesia. Se não fosse Homero, dificilmente saberíamos que Helena foi apenas o pretexto para uma guerra de interesses comerciais. Mas foi na Hélade, ou seja, na Magna Grécia, que os poetas ousaram escolher o sonho coletivo. No princípio, a literatura expressava-se através do teatro e da oralidade. Se não fosse a vitória dos gregos em Salamina, provavelmente o Ocidente e o Oriente não existiam como conhecemos hoje. A ideia de Ocidente pressupõe uma mudança permanente na indústria, no comércio, na ciência, no pensamento e nas artes. No seu livro mais recente, A Minha Europa, Maria Filomena Mónica identifica 5 perigos que ameaçam a Europa, a saber, as opções erráticas da Grécia, as ambições expansionistas de Putin, a competição dos produtos feitos na Ásia, as migrações de gentes que fogem das guerras e do terrorismo islâmico. Página 340. É neste quadro que estamos aqui hoje, para ouvirmos o deputado jornalista e economista Dr. Nicolau Santos falarmos com este nome lindíssimo, a crise e o ajustamento visto pelos políticos. Mas será que os poetas, sobre quem recai um anátema social depreciativo, têm ainda uma pedra de roseta indecifrável nos inconfessáveis mistérios da economia? Veja-se o que está a acontecer com Mário Cesarini, que ainda espera uma morada definitiva, ou ainda as cinzas de Natália Correia. A história de Portugal confunde-se com a história da nossa literatura, mas nem sempre, e nem por isso, o Ministro da Cultura é ou foi escritor. Falar dos poetas, tal como falar de cultura e amor, não obriga a nada. A dignidade do homem, naquele livro
que George Steiner escreveu, a ideia da Europa, ele afirma que a dignidade do homem é precisamente a percepção da sabedoria, a demanda do conhecimento desinteressado e a criação da beleza. Em tempos de crise, mas de ajustamentos diários nas nossas vidas, é bom ouvir quem sabe. Ouçamos, por isso, o nosso convidado, jornalista e economista, Dr. Muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, obviamente, agradecer à Câmara Municipal de Coimbra, enfim, aos seus responsáveis, em particular ao António Guilherme, que me convidou para estar aqui presente e que corre um grande risco, colocando em risco, obviamente, a sua carreira profissional, porque isto de convidar um economista, que ainda por cima é jornalista e ainda por cima gosta de poesia, não é seguramente coisa que se recomenda. Ainda por cima vejo aqui na plateia a imensa generosidade de algumas pessoas que eu conheço, que podiam estar a fazer coisas bem mais interessantes do que vir ao vivo, e estarem aqui presentes é para mim muito gratificante. Conheço Coimbra há muitos anos, tive cá provavelmente a minha primeira namorada portuguesa, está ali alguém que conhece essa história, mas enfim, e portanto apaixonei por Coimbra, e Coimbra tem sido uma cidade que tem vindo, enfim, do meu ponto de vista, embora há bocado a opinião de alguém que vive em Coimbra não fosse exatamente essa, mas acho que tem vindo a tornar uma cidade muito interessante, onde acontecem coisas muito interessantes. E enfim, eu, eventualmente, para quem lê o Expresso, sabe que eu há muitos anos que publico na minha página, publico artigos de economia sem nenhum interesse, publico poesias muito interessantes. E é a conta disso é que recebi precisamente o prémio para o autor da Sociedade Portuguesa de Autores. Eu nem sabia que eles davam um prémio por alguém que divulga a poesia, e o que é curioso é que pouco antes de me darem o prémio tinham-me telefonado para lá a dizer que eu não podia publicar os poemas porque tinham de pagar por eles ou pedir autorização. Eu achei um pouco contraditório, mas enfim, aparentemente a coisa resolveu-se e avançou. É evidente que eu não podia vir enfim, falar sobre a crise, sobre o ajustamento, precisamente aqui o professor José Reis, sem falar um pouco de economia, obviamente. Tenho de falar de economia, embora eu acho que os poetas anteciparam muitas coisas do que veio a acontecer, mas também refletem muito sobre aquilo que se está a passar. E eu acho que é interessante olhar para esse ponto de vista, porque o poder das palavras é muito importante. Ainda agora, no outro dia, estava numa reflexão com os meus colegas de direção do Expresso, e com grande à vontade se chama a atual situação política geringonça. Ora, a geringonça, como é óbvio, é uma palavra pejorativa. Eu nunca ouvi chamar a anterior solução governativa, a anterior coligação, sempre ouvi chamar coligação, nunca ouvi chamar vice-istoase ou um caldo de ossos, qualquer coisa assim do género, não. E, portanto, as palavras têm um peso específico. E, obviamente, quando se chama desta solução governativa geringonça, está-se, obviamente, a colocar um tom pejorativo sobre o que existe, provavelmente, concorda ou não se concorda com a solução, enfim, isso é indiferente. O que quero dizer é que as palavras têm um peso e, nesse aspecto, os poetas têm, obviamente, lidam muito bem com as palavras e transmitem muito bem os seus sentimentos e pensam através das palavras. Bom, eu começaria por algo que me parece interessante, porque tendo eu sido crítico, enfim, não sei se todas as pessoas que estão aqui já me ouviram escrever ou dizer, eu fui crítico deste ajustamento, da maneira como foi feita, dos resultados obtidos, sem pôr em causa que tinha de haver um ajustamento. Não é isso que está em causa. Agora, o que eu contesto é que é a via que foi seguida e o facto de se dizer que não havia nenhuma outra alternativa senão a via que foi seguida. E eu acho que havia outras vias para poderem chegar à mesma situação, com muito menos dor social do que aquela que foi criada. Porque alguma desta dor social e algumas das consequências deste ajustamento são verdadeiramente irreversíveis. Não vão voltar para trás. E, por exemplo, nós estamos agora com um problema sério no setor financeiro, vamos ver como é que ele acaba. Mas se efetivamente
todo o setor financeiro, ou quase todas as instituições mais importantes, estiverem em mãos estrangeiras, dificilmente nós voltaremos a ter outros bancos nacionais, para além da Caixa Geral de Depósitos, que possam intervir no mercado de forma ativa. Portanto, há coisas que não são reversíveis. Quando se avança num determinado sentido, depois dificilmente se volta atrás. E, portanto, eu acho que neste ajustamento havia outra alternativa de chegar aos mesmos objetivos, não foi seguida e foi-nos dito mais durante muito tempo que, precisamente, a TINA, there is no alternative, era o único caminho a seguir. E o que é um facto é que isso fez caminho. Fez caminho na generalidade da opinião pública, na generalidade dos comentadores e em muitos colegas meus da área de jornalismo de economia que, enfim, tomaram as dores da TINA para eles e, portanto, não saem desse padrão e tudo o que possa acontecer que não seja assim é, obviamente, entendido como um descalabro que vai acontecer. Veja-se os recentes problemas que houve com subidas das taxas de juros que levaram a imensos editoriais dizendo que estávamos eventualmente em 2008 e outra vez à beira do resgate e agora aparece a Moody's a dizer que está confortável com o Orçamento do Estado e as taxas de juros desceram de 30 pontos base, bom, e houve um ensurdecedor silêncio sobre esta solução, o que é verdadeiramente extraordinário. Mas enfim, como há 2 ou 3 moicanos que continuam a escrever sobre isso, e a escola de Coimbra, que faz parte do professor José Reis, luta arduamente para fazer passar outra mensagem, enfim, não está tudo, seguramente tudo perdido, embora pode ser que a gente não tenha nenhuma razão, mas enfim, isso logo se verá, no mínimo, é importante que se bata os problemas. E eu começarei, enfim, indo buscar uma personagem que provavelmente todos vocês conhecem, se isto funcionar, qualquer que funcionar, e que tem a ver com o programa de ajustamento. Este programa de ajustamento foi recentemente analisado pelo Tribunal de Contas Europeu, e eu queria usar uma nota sobre isso, onde identificou alguns erros, 4 ou 5 erros, e depois acrescentarei mais 2 ou 3 erros relativamente ao que aconteceu. E o Tribunal de Contas Europeu, portanto, é uma entidade supranacional, não é de esquerda, de direita, suponho eu, enfim, são técnicos, estão a analisar, e seguramente leram no jornal, mas eu vou lembrar, portanto, o que é que eles disseram sinteticamente. No fundo, o Tribunal de Contas Europeu começa por dizer que a Comissão Europeia não só falhou na antevisão das razões que conduziram à crise, como depois falhou na forma como lidou com ela em cada um dos Estados e o Tribunal de Contas Europeu analisa 5 Estados, Portugal, Irlanda, Letónia, Romênia e Hungria. O primeiro erro, com consequências trágicas, é daquelas coisas muito economias, mas tem um enorme impacto sobre a nossa vida, é uma coisa chamada multiplicadores orçamentais. Enfim, e o modelo que foi aplicado aqui em Portugal era que se tirasse um eurozinho, ou se criasse um euro de austeridade, o impacto sobre o crescimento do PIB seria apenas de 50 cêntimos. E, portanto, enfim, a coisa não era assim muito grande. Bom, o que se veio a descobrir é que o impacto não era de metade de cada euro de austeridade. Pelo contrário, o impacto variava entre o dobro e o triplo de cada euro de austeridade. E, portanto, cada euro que se cortava da despesa pública tinha um impacto depois no crescimento económico, tinha um efeito decisivo no PIB que variava entre o dobro e o triplo. E, portanto, isto provocou, obviamente, recessões muito mais profundas, muito mais longas e com muito mais efeitos devastadores do que nos outros 2 períodos que nós tivemos em 77, 78 e 83, 85, em que fizemos também ajustamentos com o apoio do Fundo Monetário Internacional e em cada um deles tivemos apenas 1 ano em recessão. Bom, aqui tivemos 4 anos em recessão, 3 anos em recessão, melhor. Esperava-se que a recessão não fosse além de 4%, chegou a 7%, e, portanto, em vez de 1 ano, apenas, como digo, foram 3 anos